Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro dentro da nossa jornada aqui de conhecimento. E hoje nós vamos mergulhar em um tema muito interessante que, inclusive, se conecta muito com nós mesmos. Hoje nós vamos bater um papo sobre o comportamento do consumidor. Então, para começar, pensa comigo. Por que você escolhe comprar um tênis de uma marca específica? Você já parou a pensar sobre isso? Por que você, eu, escolhemos, em algum momento, comprar aí um tênis de uma marca específica? Ou por que você, prefere uma determinada rede social? E ainda uma outra pergunta, para a gente começar aqui a refletir. Por que, às vezes, nós gastamos dinheiro com coisas que muitas vezes nós nem precisamos? Parece que até mágica, ou mesmo impulso. Mas, na verdade, existe uma ciência por trás de todas as nossas escolhas de consumo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque o comportamento do consumidor é como um quebra-cabeça gigante, onde cada peça representa uma influência diferente na nossa mente. Sua família, seus amigos, a cultura onde você vive, suas experiências passadas, seus medos, seus sonhos, tudo isso se junta na hora em que você decide comprar algo ou escolher uma marca. E olha, esse conhecimento que nós vamos hoje ter contato, ele é poderoso, tá? Quando a gente entende o que influencia nossas próprias decisões, nós viramos consumidores muito mais conscientes e inteligentes. E se um dia você quiser, por exemplo, trabalhar com marketing, publicidade, venda ou até mesmo abrir o seu negócio, entender o comportamento do consumidor vai ser como ter um superpoder. Mas calma, que esse assunto não é pesado, não é chato. Nós vamos, inclusive, aqui compartilhar com você casos reais aí do nosso dia a dia. Então, até para a gente pensar, dentro dessa história de casos reais que se conectam ao tema, você já parou para pensar por que o TikTok conquistou tanto os jovens? Por que as marcas de roupa, existem aí um estilo chamado streetwear, são tão desejadas? Por que você prefere muitas vezes assistir um determinado stream e não assistir um outro? Como que as redes sociais influenciam o que nós compramos? Olha que legal, a gente muitas vezes nem para pensar sobre isso, mas tudo isso tem a ver com comportamento de consumo. E tem mais, nós vamos falar também sobre tendências de consumo que estão moldando o futuro. Coisas como consumo consciente, valorização de experiências, personalização, tudo que está bombando agora no mercado. E não poderia esquecer, Vamos também bater um papo sobre o conceito de público-alvo. Você vai descobrir que não a palavrinha público-alvo não é só uma expressão de marketing, é uma ferramenta poderosa que ajuda as empresas a criarem produtos e mensagens que realmente fazem sentido para pessoas específicas. Inclusive, você mesmo é público-alvo de várias marcas nesse exato momento. Então, eu vou pedir foco total aqui comigo. Deixe as notificações do seu celular no silencioso. Abra aí o teu bloco de notas, o teu
caderno e vamos juntos aqui nessa jornada de entender um pouco mais o comportamento do consumidor. Então, agora que nós entramos aqui no clima da aula, do nosso encontro, vamos entender exatamente o que vamos desvendar hoje. Então, está aí na tela, né, os nossos objetivos. E os nossos objetivos são como o mapa do tesouro, né? Eles vão nos guiar nessa jornada e garantir que vamos realmente ficar na caminhada correta. Então, o primeiro objetivo aqui do nosso encontro hoje é entender os fatores que influenciam a compra. Esse é o nosso primeiro grande objetivo, porque é a base de tudo. Você vai descobrir que não existe decisão de compra por acaso, e as empresas sabem disso. Toda escolha que a gente faz como consumidor é influenciada por uma combinação complexa de fatores, fatores esses, né, que a gente muitas vezes acaba nem percebendo. Então nós vamos explorar aqui 4 grandes grupos de influência, né, no comportamento de consumo. Então nós vamos falar de fatores culturais, né, como os valores da sociedade, a cultura onde nós vivemos, né, até a nossa classe social influencia no que a gente compra. Por exemplo, porque que em algumas culturas é normal gastar muito com roupas de marcas, em outras culturas não existe esse tipo de comportamento. É um fator cultural que influencia aí na decisão de compra. Vamos também detalhar aí um outro fator que influencia no comportamento de compra, que são os fatores sociais. Como que a nossa família, amigos, grupo de referência e até influenciadores digitais moldam nossas escolhas. Você, por exemplo, já comprou algo só porque todo mundo do grupo de amigos está usando? É algo a se refletir. Existe também um outro grupo que nós vamos falar, que influencia no comportamento de consumo, que são os fatores pessoais. Como, por exemplo, idade, profissão, estilo de vida e personalidade. Tudo isso afeta, né, as preferências do consumidor. Não é à toa que você que é jovem consome coisas diferentes dos seus pais, dos seus avós. E existe um outro fator também que nós vamos ver aqui no decorrer do nosso encontro, que impacta no consumidor, que impacta no comportamento do consumidor, que são os fatores psicológicos, como motivação, percepção, aprendizagem e crenças. Tudo isso direciona também, influencia no consumo. Por que algumas marcas conseguem criar uma conexão emocional tão forte com a gente? Tudo isso está conectado a fatores psicológicos. E o nosso segundo objetivo aqui é identificar tendências de consumo, ficar por dentro do que está bombando aí no mundo do consumo. As tendências, elas são, na realidade, como as ondas do mar. Se você pegar uma tendência no momento certo, você consegue surfar muito bem. E as empresas sabem disso. Então, nós vamos conhecer as principais tendências que estão dominando o mercado. Tendências tais como o consumo consciente. Cada vez mais as pessoas, especialmente os jovens, estão preocupadas com sustentabilidade, ética, origem do produto. Não é mais só o preço que importa, é também a qualidade. Uma outra tendência é a valorização de experiências. Ao invés de só acumular coisas, as pessoas preferem viver momentos especiais, viajar, fazer determinados cursos, participar aí de shows, de eventos. E uma outra tendência que a gente vai ver também aqui na nossa aula é a personalização e digitalização. Todo mundo quer ser tratado como um ser
único. E a tecnologia ela permite isso. Produtos sob medida, né, recomendações inteligentes, atendimento personalizado, tudo isso, né, são tendências de consumo. E o nosso terceiro objetivo é dominar, né, um dos conceitos mais importantes do marketing: público-alvo. Público-alvo não é sobre excluir pessoas, é sobre focar energia e recursos em quem tem mais chances de se interessar pelo que a empresa oferece. Então nós vamos aprender, quando a gente falar sobre público-alvo, né? Como definir um público-alvo, quais as características que devem ser observadas, como segmentar o público, como identificar necessidades específicas para oferecer o produto ou o serviço certo. Né? Vamos também ver por que é importante identificar o público-alvo, como isso ajuda as empresas a criar produtos melhores, comunicação mais eficazes, experiências mais satisfatórias. Vou trazer, inclusive, alguns exemplos de marca que você possivelmente conhece, que criam estratégias específicas para um determinado público. Mas, professor Igor, sabendo de tudo isso nesse nosso encontro, o que eu vou ganhar com isso? Bom, como consumidor, você vai entender por que as marcas falam a sua língua, enquanto que outras marcas não fazem sentido nenhum para você. Você vai perceber quando está sendo alvo aí de estratégias de marketing. E outro ponto importante desse conteúdo é para você, como uma futura profissional, porque você vai aprender aí a identificar oportunidades de negócios para a empresa que você trabalha ou, quem sabe, a empresa que você quer aí criar. Um outro ponto importante desse conteúdo de hoje para você é que você vai desenvolver aí um olhar mais crítico sobre o consumo e suas influências. Então, resumindo, hoje é dia de nós virarmos aí psicólogos, psicólogas do consumo, de aprender a ler as entrelinhas das nossas escolhas, de entender não só o que as pessoas compram, mas por que as pessoas compram, o que está por trás de uma decisão de compra, ok? Então vamos começar aqui, vamos mergulhar na essência da questão, ou das questões na nossa aula de hoje. Vamos começar a entender o que realmente influencia a decisão de compra. O que realmente influencia a decisão de compra. Você vai agora ver, você vai descobrir que por trás de cada sim ou não do consumidor na hora de comprar, existe uma verdadeira orquestra de influência tocando na cabeça. Muitas dessas influências elas estão até no modo automático e as pessoas nem percebem. Então vamos entender aqui um pouco mais a fundo fatores que influenciam então essa decisão de compra. O primeiro fator que eu quero começar a falar, que influencia na decisão de compra do consumidor, isso é importante, é óbvio para a empresa que precisa vender, e ela precisa entender o que influencia na decisão de compra do consumidor. O primeiro fator que influencia é o fator cultural. Então, pense na cultura como o sistema operacional da nossa mente. Ela que define os nossos valores básicos, as nossas percepções, as nossas preferências, desde que a gente nasce. Por exemplo, no Brasil, gastar com roupas de marca é visto como status. Então, se eu tiver uma roupa de uma determinada marca, eu vou mostrar um certo status, uma certa posição cultural. Já em outras culturas,
Isso pode ser considerado, você comprar uma roupa de marca, pode ser considerada uma ostentação desnecessária. A forma como nós comemos, por exemplo, né, fast food, a gente fica naquela decisão, pedir algo, né, um fast food ou fazer uma comidinha caseira. Existe uma influência cultural por trás disso. Existem países, por exemplo, né, que não tem. As pessoas não foram habituadas a ter esse tipo de comportamento de comer comida industrializada ou mesmo fast food, ok? Então, esses fatores culturais, eles influenciam muito as nossas decisões, porque nós estamos inseridos numa sociedade. A sociedade, ela, né, tem determinados comportamentos que ela acredita que é aceitável, e nós crescemos com determinadas crenças. Um outro exemplo. Aqui no Brasil, nós sabemos que o jovem, quando faz 18 anos, né, ele fica assim super, né, ansioso para tirar logo a carteira de habilitação e comprar o primeiro carro. Existem países que não existe essa necessidade, né? O jovem não tem, né, tanta empolgação ou entusiasmo para comprar um carro. É uma questão cultural, né? Então, no Brasil, existe uma valorização, muitas vezes, por parte de alguns jovens, em tirar logo a habilitação, comprar um carro, né, e muitas vezes se mostrar. As empresas, sabendo disso, vão criar campanhas e estratégias para vender, né, esse carro para esse jovem, atrair a atenção desse jovem. Essa mesma estratégia não funcionaria em países onde a cultura não estabelece esse tipo de comportamento. O jovem ter toda uma ansiedade de comprar aí um veículo. Então, o fator cultural influencia muito na decisão de compra e as empresas ficam atentas a isso para oferecer um determinado produto que se conecta àqueles fatores culturais. Um outro fator que também influencia na decisão de compra dos consumidores são os fatores sociais. Fatores sociais. Aqui entram todas as pessoas que estão ao nosso redor e influenciam as nossas escolhas, muitas vezes sem dizer uma única palavra sequer. Então, por exemplo, nossa família, nossos pais, irmãos, tios, o consumo dessas pessoas moldou o que a gente, muitas vezes consome hoje. O grupo de amigos influencia também a nossa decisão de compra. Quantas vezes a gente às vezes compra algo porque todo mundo está usando? Um fator social que influencia na compra. Redes sociais, influenciadores, amigos virtuais, as trends do momento, tudo isso vira uma referência. Grupos de pertencimento, a turminha da escola, o time esportivo, a comunidade. Então, por exemplo, trazer até um caso real. A explosão do TikTok entre os jovens. Ninguém quer ficar fora de uma trend. A febre, por exemplo, de determinadas marcas de tênis. Às vezes na escola um grupo de amigos está usando uma determinada marca de tênis e isso vai te influenciar no seu poder, de escolha. Então, o fator social ele precisa ser considerado na hora que as empresas montam a sua estratégia de marketing para vender aí para o consumidor. Um outro fator que também influencia a decisão de compra e influencia na compra são os fatores pessoais. Aqui é sobre quem nós somos como indivíduos. Então, por exemplo, a sua idade, a sua ocupação econômica,
o seu estilo de vida, tudo isso, influencia no consumo. Por exemplo, aos 17 anos, você vai consumir algo totalmente diferente de uma pessoa de 38 anos. Né? Uma pessoa que tem aí um ganho de 2, 3 salários mínimos vai ter um comportamento diferente daquela pessoa que ganha 20, 30 salários mínimos. Quer dizer, a situação econômica influencia, óbvio, né, na decisão de compra. Estilo de vida também, que é algo pessoal, influencia na decisão de compra. Aquela pessoa que é mais esportiva, que é mais atleta, ela consome coisas muitas vezes diferentes daquelas pessoas que não estão conectadas ao atletismo, ao esporte. Então isso também influencia. As empresas mapeiam aí esses fatores, idade, situação econômica do público, o estilo de vida das pessoas, a personalidade. Tem pessoas que são mais extrovertidas, outras que são mais introvertidas, e pessoas mais extrovertidas, mais expansivas, têm desejos muitas vezes diferentes das pessoas mais tímidas, das pessoas introvertidas. Tudo isso é analisado pelo mercado, e porque sabem que esses fatores influenciam na compra. Um outro fator também que influencia na decisão de compra são os fatores psicológicos. Aqui a coisa fica profunda, que são os processos mentais que nós muitas vezes nem percebemos. Por que você quer aquele celular novo? Necessidade? Você quer aquele celular novo por status? Você quer um celular novo por medo de ficar para trás? Então, tudo isso são fatores psicológicos que vão influenciar na decisão de compra. Como que você, por exemplo, interpreta as informações sobre um produto? Você vê um determinado produto, qual que é a sua interpretação daquela apresentação, daquela campanha? É diferente de uma outra pessoa. Por que algumas marcas para você parecem melhor do que outras? Fatores psicológicos. Então, tudo isso, fatores culturais, sociais, pessoais, psicológicos, eles influenciam na decisão de compra. E as empresas estudam isso, o marketing estuda isso para levar as pessoas a comprarem mais. E aí eu quero até que você pense aí agora, um exercício rápido de reflexão. Eu quero até que você pense em algo que você comprou recentemente, e eu quero que você reflita qual fator te levou a comprar um determinado produto que você adquiriu há pouco tempo. Quais as influências culturais que estavam presentes na sua decisão de compra? Quem do seu círculo social influenciou a sua compra? Como que os seus fatores pessoais pesaram na decisão da compra? Que processos psicológicos você acredita que também impactaram em você comprar, levar você a comprar algo que você adquiriu recentemente? Pensa um pouquinho sobre isso, aí você vai começar a ter aí alguns insights interessantes, que o consumo, na realidade, ele é estimulado por vários fatores. Então, quando você entende essas influências, você ganha também liberdade. Ao invés de ficar como um boneco marionete do marketing, você acaba virando aí um consumidor, uma consumidora mais consciente, que entende por que você quer o que você quer. Você começa a identificar por que você quer aquele objeto. Quando existe essa reflexão e quando você começa a colocar esse conhecimento em prática aí na sua vida, ok? Mas agora nós vamos falar sobre o presente e o futuro do consumo, ok? Que são as tendências de consumo. As tendências de consumo são como as marés do oceano. Elas vêm e vão
Mas quem sabe navegar na maré, aproveita cada onda. E olha, você que é de uma nova geração, não só está surfando, né, as novas ondas, mas muitos jovens estão criando novas ondas, novas tendências de consumo. Né? Então, hoje existe aí tendências de consumo, né, desejos, né, de consumo que as empresas elas mapeiam para conseguir vender mais. Uma dessas tendências de consumo é o consumo consciente. Igor, o que é o consumo consciente? Bom, essa talvez seja a tendência mais transformadora da nossa época. Não é mais só sobre o que comprar, mas agora é sobre como e por que comprar. Essa é uma tendência. Né? Os consumidores hoje estão, principalmente os jovens, né, estão cada vez mais preocupados com sustentabilidade, o impacto ambiental dos produtos que são adquiridos, a ética, né, as condições de trabalho, o tratamento também, né, dos animais. É, o consumidor hoje, né, quer saber e entender a origem e o processo produtivo. As marcas, né, precisam mostrar que tem um propósito. Né? Hoje você vê, por exemplo, empresas de roupa usando algodão orgânico, e tendo nas suas indústrias trabalhadores que são valorizados. Para mostrar para o consumidor que existe ali uma preocupação com o meio ambiente e com as pessoas. Por quê? Porque é uma tendência de consumo, essa questão ética, essa questão sustentável. Se você, por exemplo, descobre que um produto que você, né, compra, ou sua mãe, seu pai compra, imagina que existe um produto que você ou seu pai, sua família compra, e você descobre que esse produto, a embalagem, né, é extremamente tóxica, né, prejudicando o meio ambiente. Você já vai se atentar, né, a não querer, muitas vezes, consumir esse produto. Por quê? Porque ele causa um dano no meio ambiente. E aí você vai comentar isso com a sua família, com seus pais. Essa indústria, ela precisa mudar então a embalagem, ou daqui a pouco todo mundo vai estar falando mal dessa empresa que vende esse produto com uma embalagem tóxica, e ela vai acabar, né, tendo grandes prejuízos. Por isso que hoje, tendo em vista que existe uma tendência de um consumo consciente, né, que se preocupa com causas ambientais, éticas e sociais, hoje você vê que muitas empresas fazem questão de divulgar para o grande público que as embalagens dos produtos elas são recicláveis, elas são biodegradáveis. Eles não estão fazendo isso porque são bonzinhos, não, tá? Por quê? Porque eles observaram que existe uma nova geração que está preocupada em consumir de forma consciente. E inclusive, quero passar uma informação para você, pesquisas mostram que as novas gerações, né, elas são muito mais engajadas em causas socioambientais do que gerações passadas. Você não se conecta somente, ou a sua geração não se conecta somente a produtos bonitos. Né? As novas gerações querem se conectar a produtos que tragam algum propósito. Ok? Uma outra tendência do público hoje, no que se refere ao consumo, é a valorização de experiência. Aqui, inclusive, nessa tendência de valorização de experiência, a gente vê uma grande mudança no conceito de consumo. Ao invés de acumular coisas, posses, as pessoas hoje estão preferindo acumular memória. Memória. Hoje, várias pessoas, vários consumidores, né, eles priorizam gastar em coisas que vão gerar
uma experiência legal. Então, por exemplo, hoje existe uma tendência muito forte nessa questão de ter experiência, né, na medida que eu compro algo. Hoje existe uma grande tendência na compra de viagens, né, para o pessoal conhecer novos lugares, né, cursos para desenvolver, né, novas habilidades. É uma experiência que a pessoa quer ter, né? É, eventos e shows, cada vez mais o público é maior, porque as pessoas querem viver uma experiência, né? Hoje você vê programas, por exemplo, de gastronomia, porque as pessoas querem experimentar sabores diferentes. Isso é um comportamento, é uma tendência de consumo das novas gerações. Ter experiência com o produto, ter experiência com algo. Né? Porque as experiências, elas trazem uma felicidade mais duradoura. Quando eu compro um mero produto, comprei, fiquei entusiasmado e está tudo certo. Agora, quando uma empresa vende uma experiência gastronômica, né, uma experiência de uma viagem, né, uma experiência de um curso que vai desenvolver uma habilidade em você para você realizar um projeto de vida. Tudo isso, né, traz, né, para o consumidor uma felicidade mais duradoura do que um simples produto. Por isso que hoje as novas gerações, né, estão com um olhar muito atento em produtos e serviços que geram essa felicidade mais duradoura do que a compra de um mero produto. Porque as pessoas, elas são únicas, elas querem se sentir especiais. E por falar em se sentir especial, hoje existe uma tendência de consumo que é a personalização de um produto. Né? A gente pode até colocar, né, essa tendência de consumo como personalização e digitalização. Aqui, a tecnologia, ela se encontra com o desejo humano. Então, a tecnologia se encontra com o desejo humano. Todo mundo quer ser tratado, igual eu falei agora há pouco, como uma pessoa especial. E as empresas estão entendendo isso e buscando atender um público que quer se sentir único, que quer se sentir especial. Hoje você vê no mercado produtos feitos sob medida, né, para um determinado gosto. Né? Um exemplo, Spotify. O Spotify, ele permite, né, ao consumidor criar, né, playlists personalizadas. Então, se eu quero assinar uma plataforma para ouvir aí, né, as músicas e ela me dá essa personalização, né, eu vou optar por ela, porque um produto, ou um serviço que se conecta ao meu gosto. Quer um exemplo, né, de produto que está deixando de ser consumido porque não existe a personalização e há uma tendência, né, de consumo à personalização? Rádio. Cada vez mais as pessoas ouvem menos rádio. Pessoas mais maduras, mais velhas, ainda ouvem rádio, mas os jovens já não estão ouvindo. Por quê? Porque a rádio não permite uma personalização. Eu prefiro pagar uma plataforma de música e ter ali a minha playlist do meu jeito do que ouvir uma determinada emissora de rádio. Né? Olha um outro exemplo legal de empresa, né, que oferece aí serviços personalizados e cada vez mais tem mais gente adquirindo. A Netflix. A Netflix, ela divide todo o catálogo dela de séries e de filmes por estilo, né, por gênero. E aí, na medida que você começa a assistir determinados tipos de série, determinados tipos de filmes e séries, o que acaba acontecendo? Você vai perceber que
através dos logaritmos, através da tecnologia, a plataforma Netflix começa a te oferecer séries, a recomendar séries que tem mais a ver com o seu gosto. Por quê? Porque a tecnologia permite isso. Então o Igor, por exemplo, ele assina Netflix porque ele não quer ver canal de TV aberta, né? Porque no canal de TV aberta eu não consigo personalizar aquilo que eu vou assistir, certo? Então eu prefiro pagar por algo, ó a tendência de mercado aí, ó, a personalização. Eu prefiro pagar por algo e personalizar aquilo que eu quero assistir. Supondo então que eu assine a Netflix e comece a assistir só desenho animado. Daqui a pouco, a Netflix vai começar, a hora que eu entrar ali, logar na plataforma, vai começar a me indicar, né, outros tipos de animações. Por quê? Porque ela já viu os logaritmos, né, a tecnologia já mapeou o que eu gosto de assistir e vai começar a me oferecer aquilo. E aí, oferecendo aquilo que eu quero, o que vai acontecer? A tendência é que eu fique, né, e continue assinando aí, né, a Netflix por um bom tempo. Então, hoje, essas três tendências de consumo, elas são muito fortes, né? O consumo consciente, então as pessoas estão cada vez mais preocupadas com causas sociais e ambientais, né? Então as empresas precisam ficar atentas a isso, né? Porque o consumidor quer consumir de forma consciente, quer produtos de preferência que contribuam, né, para causas socioambientais. Hoje, o público quer cada vez mais ter uma experiência positiva de consumo, né, que gere uma felicidade mais duradoura, e o público também busca em ser especial. Então, existe a tendência da personalização do consumo, ok? Bom, mas agora que eu falei para você das tendências de consumo, vamos falar um pouco também sobre o público. Vamos falar sobre o conceito que é o coração, tá? De qualquer estratégia de marketing, que é o público-alvo. Falei agora há pouco que existem tendências de consumo. As pessoas estão procurando determinados produtos ou serviços, né, que atendam aí a algumas necessidades ou desejos específicos. Legal. Mas, né, quem que procura, né, adquirir um produto ou um serviço? Quem procura por um determinado produto ou serviço é um público, né, é um grupo de pessoas. E aí, o marketing classifica o público, um grupo de pessoas, como público-alvo. Tá? Quando eu falo público-alvo, a público-alvo não é nada complexo de se entender. As empresas precisam vender. Elas precisam, né, de pessoas. Essas pessoas, né, o marketing chama de público, um grupo de pessoas, né, que pode adquirir, né, um determinado produto. E vamos entender, público-alvo não é excluir pessoas. Quando o marketing, né, classifica o público, em público-alvo, é para que haja, né, um foco num grupo específico de pessoas para se vender algo, né, que se conecta àquele grupo específico de pessoas. Então, público-alvo é um grupo específico de consumidores para quem a empresa direciona os seus produtos, serviços e também a sua comunicação. E saber definir bem o público-alvo é a diferença entre o sucesso e o fracasso de qualquer negócio. Porque então entender de público-alvo é importante, né, para qualquer empresa. Porque na medida que a empresa entende o público para qual ela quer vender, ela vai otimizar os seus recursos. Ela não vai gastar energia tentando agradar todo mundo.
ela vai criar produtos melhores. Por quê? Porque quando a empresa entende, né, o público que ela quer vender, ela vai atender às necessidades de um grupo específico e vai buscar criar produtos melhores. E na medida que a empresa consegue identificar o público que ela quer realmente vender, aquele público que vai se conectar ao produto dela, ela vai criar uma comunicação mais eficaz, uma estratégia de marketing mais eficaz para atrair a atenção daquele público-alvo. Então, por exemplo, quando a empresa tem um produto, ela criou aquele produto para atender necessidades específicas. E essas necessidades específicas, estão conectadas a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas é o que a gente chama de público-alvo, ok? E aí, como que a empresa define aí, o grupo de pessoas que ela quer se comunicar? Ela vai analisar os dados demográficos, quem é a pessoa. Então a empresa vai mapear, quem pode comprar o meu produto, qual que é a idade, qual que é o gênero, qual que é a classe social, qual que é a escolaridade, o que as pessoas que compram o meu produto normalmente fazem profissionalmente. Vai analisar dados geográficos. O meu público está localizado aonde? Em qual país? Em qual cidade? Em qual região? Essa região tem qual clima? Quais são os comportamentos do meu público-alvo? O estilo de vida, o hábito de compra, o benefício que essas pessoas buscam, a frequência de uso de um determinado produto, quais são os valores, a personalidade, os interesses. Olha que legal. Então, quando a empresa tem um produto, ela analisa tudo isso para focar a propaganda, para focar a campanha de marketing especificadamente para aquele público. Vamos dar um exemplo. E detalhe, tá? As empresas têm acesso a essas informações das pessoas, porque talvez você mesmo já participou de alguma pesquisa de vários institutos que fazem pesquisa no Brasil e nas mais diversas partes aí do mundo. Aqui no Brasil, eu mesmo já fui entrevistado, onde a pessoa perguntou meu nome, idade, o que eu gosto de fazer, qual que é a minha profissão, as coisas que eu valorizo, os meus hábitos de consumo. Então, existem empresas que fazem pesquisa para conhecer a população. E na medida que essas empresas de pesquisa conhecem a população, depois elas vendem essas informações para as empresas, para as agências, por exemplo, de marketing. Ok? Então, um exemplo. TikTok. O TikTok, a plataforma TikTok. O pessoal mapeou qual é o público que eles querem atingir. Ou qual o público que ele atinge. O TikTok, por exemplo, o público-alvo dele são jovens de 13 a 25 anos, pessoas que moram normalmente em cidades, que são pessoas conectadas, que tem um comportamento de buscar entretenimento rápido. TikTok, os vídeos são curtos. O público-alvo do TikTok é aquela pessoa que se conecta a uma linguagem jovem. E aí o TikTok, ele vai então, sabendo que o público dele são jovens de 13 a 25 anos, pessoas mais conectadas, que buscam entretenimento, eles vão fazer de tudo para se comunicar com esse público-alvo. Red Bull, aquela marca de energético, o pessoal pesquisou, a empresa pesquisou. Quem compra energético? Qual que é o meu público-alvo? Bom, normalmente quem compra energético são jovens de 18 a 35 anos, normalmente pessoas mais aventureiras,
pessoas que buscam energia para suas atividades, e que se conectam com esportes. Dificilmente você vai ver o seu avô comprando Red Bull. E como que as empresas sabem desse comportamento da população? Como eu disse para você, existem institutos, né, que pesquisam aí toda uma região e depois passam aí esses dados, né, para que as empresas possam, né, criar algo para aquele público ou atrair a atenção daquele público. Então veja, dominar a definição de público-alvo para as empresas é como ter um superpoder. Então, exemplo, se você está trabalhando numa multinacional, se você pretende abrir o seu negócio, você trabalha numa empresa, às vezes tem vontade até de trabalhar no setor de marketing, é importantíssimo para as empresas saberem exatamente para quem ela quer se comunicar. Quem pode comprar o produto que a empresa oferece. Então, veja, eu quero que você reflita bastante sobre esses conceitos, até mesmo para trazer isso para o seu dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes a gente é bombardeado por uma série de campanhas de marketing, acaba se deixando levar e acaba muitas vezes comprando coisas que a gente não precisa. Para as empresas, isso é ótimo. Isso é ótimo. Na medida que eu entendo o comportamento das pessoas, eu vou oferecer produto para grupos de pessoas em específico. A empresa vai faturar mais. Mas para nós, consumidores, para nós, cidadãos, é importante também conhecer esses conceitos para ficar mais consciente ainda na questão do consumo. Então, o conhecimento do comportamento do consumo vai ajudar não só as empresas a venderem mais, mas vai ajudar também as empresas a entender as pessoas. Isso é muito útil para as empresas, ok? Bom, a nossa jornada ela continua. Eu quero que você faça o download de todo o conteúdo da aula, dos slides. Tem conteúdo complementar para você. E busque aí fazer as atividades. É importante você tentar fazer as atividades para sedimentar, consolidar mais ainda o teu conhecimento, mais ainda a matéria. Nos vemos na próxima. Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!